Euronet Plus. E é o último programa deste ano civil neste espaço à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos ao nosso espaço habitual aqui à quarta-feira. No plano nacional vamos avançar aqui com dois temas. Desde já a questão na Madeira vai novamente para eleições, ou pelo menos é a segunda vez que um governo Miguel Albuquerque cai na Madeira este ano, a primeira em janeiro, depois dos casos judiciais. Agora a aprovação da moção de censura, votos a favor do PS, Juntos pelo Povo, Chega, deputados únicos do PAN, de Iniciativa Liberal. Nesta perspectiva, Miguel Albuquerque diz que é recandidato e responde também com a recusa de ir de novo a votos, do ponto de vista interno, dizendo que pouco há a discutir sobre esta matéria. Duarte Pacheco começa esta semana por si. Era melhor esperar um pouco mais e clarificar melhor a situação no PSD Madeira, ou para si é evidente que este cenário que Miguel Albuquerque, e da forma como o expressa, dizendo que não há tempo a perder, faz algum sentido? Muito boa tarde a todos. As eleições são sempre boas, independentemente de nós gostarmos ou não dos resultados. E Miguel Albuquerque foi a eleições internas e venceu-as há poucos meses. E, portanto, nada aconteceu desde essa altura até hoje que permita perspectivar que os militantes do PSD Madeira votariam em sentido diferente. Portanto, está eleito, está no exercício do seu mandato legítimo e que venceu de forma livre e espontânea, ninguém questionou isso, e, portanto, tem todo o direito a continuar em funções e ninguém deve esperar para que o PSD se clarifique. O PSD já está clarificado, sabe quem é o seu líder que foi eleito e é o líder que vai a votos. Eu acho que, até por isso, é que aquilo que estamos a viver na Madeira devia ser uma reflexão, sinceramente, por parte do Partido Socialista. Eu não questiono o Chega, porque o Chega, já sabemos, a imprevisibilidade permanente e por isso hoje viabiliza, amanhã uma moção de censura, no outro dia aprova outra coisa a favor. Portanto, ok, é o Chega. Agora, o Partido Socialista é que devia ter feito este raciocínio. Ou acha que o governo está a governar mal, o governo da Madeira, que não tem credibilidade para estar em funções, e apresenta ele uma moção de censura e assume as consequências. Agora, se não acha isso, a ponto de não a ter apresentado, porquê ir a reboque do Partido Socialista, do Chega, ir a reboque do Chega e votar a moção apresentada por outros? Eu acho que os nossos grandes partidos, os dois grandes partidos, PS e PSD, sinceramente, devem ter uma estratégia sempre autónoma daquilo que os outros fazem. Mas provavelmente ia dar ao mesmo, não? Não, possivelmente. Do ponto de vista do resultado. Não, quer dizer, se o Partido Socialista entende que o governo devia cair e apresentasse uma moção, veríamos como é que os outros votavam, até podia votar de igual modo. Mas era o Partido Socialista deixava de ir a reboque de outros. Era ele que definia o timing em que achava que as eleições deveriam ocorrer. Acresce que os partidos também devem fazer essa reflexão. Se perspectiva, nós falamos muitas vezes isso aqui no âmbito nacional, dizer que o Sr. Presidente da República, quando há maiorias absolutas, por exemplo, e dissolve o Parlamento, que se os portugueses lhe devolvem a mesma maioria absoluta do mesmo partido, que é o Presidente que fica enfraquecido, porque significa que não leu bem a realidade do país. Ora bem, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, o Partido Socialista também devia ler qual era a realidade da região autónoma, e todos os indicadores dizem que não haverá grande alteração. Sim, já vamos para 3 eleições. Com as eleições, com a vitória do PSD, até alguns dizem com mais 1 ou 2 deputados, outros dizem com o mesmo número. O Partido Socialista continuou com o mesmo número de deputados. Portanto, quer dizer, esta leitura também devia ser feita, porque se os eleitores madeirenses devolverem ao poder político um resultado semelhante, significa que quem provocou eleições não compreendeu aquilo que era o sentimento dos madeirenses e o país e a região perdeu. Acresce que há aqui ainda uma última incongruência por parte do Partido Socialista que eu gostaria de realçar. E só para dizer que aqui no continente nós já tivemos essas experiências várias vezes. Sabemos da relevância do orçamento do Estado. E quantas vezes há dissoluções anunciadas, mas que não são efetivadas para que o Parlamento tenha capacidade de aprovar o orçamento e no dia seguinte é dissolvido o Parlamento.
O Partido Socialista disse isto há semanas, que a moção de censura só devia ocorrer depois da votação do orçamento. Sinceramente, eu, ingenuamente, pensei, estão disponíveis para viabilizar o orçamento, não querem a região sem orçamento, e depois a seguir provocam a crise. Muito bem, era uma hipótese mais racional, Sim. mais de acordo com aquilo que é a estratégia normal dos partidos de centro, como é o PS e o PSD. Afinal, chumbou o orçamento também. Então, serve para chumbar o orçamento, a moção de censura não precisava ter esperado. Podia ter sido votada já há uma semana atrás. Só prova as incongruências do Partido Socialista da Madeira. Que Mariana e por isso Vieira é da que, se calhar, Silva também não consegue, nas sondagens e nos votos, aquilo que eles desejariam e que era normal que acontecesse ao fim de 50 anos de governo só de um partido. Não concordo com aquilo que diz o Eduardo Pacheco, devolvendo, digamos, a responsabilidade para Paulo Cafufo e para o PS Madeira. Bom, muito boa tarde. A primeira coisa que queria dizer, que também é, aliás, verdadeira, tanto quanto sei, no PSD, é que a autonomia do PS Madeira na tomada de decisões é total e, portanto, eu, não, enquanto dirigente nacional do Partido Socialista, também me sinto na obrigação de fazer este ponto prévio. Eu julgo que é absolutamente impossível responsabilizar o PS quando o PSD está no poder na Madeira há 49 anos, ou seja, há mais anos do que aqueles que eu tenho de vida. Quando um partido governa uma região há 49 anos, a responsabilidade sobre a estabilidade governativa não pode depender de absolutamente mais ninguém a não ser do PSD. E todos sabemos, e foi isso que eu disse aqui da última vez que discutimos a Madeira, que há uma especificidade naquela região. Quando um partido está no poder há 49 anos e tem, enfim, características, digamos, muito específicas na sua relação com a máquina administrativa e política da região, creio que isso ninguém pode questionar, eu não estou a discutir nenhuma dimensão judicial, mas apenas a de um total domínio sobre a máquina administrativa da região. Os únicos que podem ser responsabilizados por não terem uma solução de governo estável, quanto a mim, é o Governo Regional e o PSD. Não acho que se possa pedir a um partido que esteve sempre, desde a história da nossa democracia, na oposição, a responsabilidade pela estabilidade governativa. Eu tenho aqui dito várias vezes, a propósito da situação do continente, que a responsabilidade pela estabilidade governativa cabe sempre ao governo, qualquer que ele seja. Coube a governos do PS quando o PS estava no governo e cabe agora a governo do PSD-CDS. Mas na Madeira isso ainda é mais verdadeiro, porque falamos de um total domínio por parte do PSD daquela máquina administrativa e de poder. E, portanto, acho que não se pode pedir ao Partido Socialista que valide, porque era assim que seria lido esta votação, um governo ao qual se opõe há 49 anos, que tem inúmeras fragilidades neste momento, tendo em conta o número de membros do governo que faz parte das investigações que estão em curso e que tem, pela primeira vez, provavelmente desde que nos lembramos, mesmo dentro do PSD, alguns a questionar se deve ou não ser aquele... Não fazia sentido viabilizar o orçamento, pelos argumentos que o Eduardo Pacheco sublinhava? Eu não tenho condições para explicar porque é que o PSD Madeira porque é que o PS Madeira não vota o orçamento da Madeira, que aliás não conheço. Mas volto ao mesmo. Quem tem um orçamento para cumprir é que tem a obrigação de o negociar. E todas as declarações do Presidente do Governo Regional da Madeira indicam tudo menos vontade de negociar, coisa que, aliás, o PSD nunca fez, porque praticamente nunca, ao longo da sua história, precisou de negociar com quem quer que seja. E, portanto, agora, eu queria chamar a atenção para um tema que acho que, apesar de tudo, devemos referir. As últimas eleições na Madeira aconteceram num momento histórico muito atípico. E todas as eleições em momentos muito atípicos, tal como as legislativas em Portugal, produzem resultados que nem sempre correspondem mais àquela fotografia do momento do que propriamente à representação política e à representatividade política de todos. Vivemos com essa escolha, mas eu chamo a atenção para nós estarmos a viver o período de maior instabilidade política, com mais Acha que a fotografia vai ser diferente? Não sei, mas nós, se insistimos nesta ideia de que temos eleições que produzem resultados pouco estáveis, há tomadas de posse mesmo sem clarificar a política de alianças,
muito provavelmente vamos todos coletivamente contribuir, e isto não é verdade apenas para a Madeira, mas para a Madeira é particularmente verdade, para um crescimento de forças políticas que não querem participar nos processos de construção. Agora, mais uma vez, o PSD decidiu assumir um governo minoritário num contexto político muito peculiar em que este governo se encontra, dadas as investigações em Duarte, curso. quer dizer mais alguma coisa antes de ir para o segundo tema nacional? Rapidamente, muito rapidamente. O governo é minoritário, é verdade. Devia ter, e porventura nem sempre o demonstrou, vontade de diálogo com todos os partidos, nomeadamente com o Partido Socialista. E neste novo ciclo deve clarificar a questão das alianças logo em campanha? Ou não? Eu penso que sim. Aliás, viu-se isso nos Açores e acabou por não penalizar minimamente o PSD Açores, assumindo desde logo que faria depois um acordo parlamentar com o Chega. É só dar um exemplo. O Chega deve ser excluído? Também se aplica? Nos Açores não foi, e isso não penalizou o PSD. O PSD hoje governa sem maioria absoluta no governo minoritário, mas tem um acordo, à geringonça, vamos dizer assim, num acordo que quer dizer incidência parlamentar, sem influência no governo. Não há tabu com a presença do Chega na Madeira, desse ponto de vista? Nos Açores não há, e os resultados são positivos até em termos de estabilidade, porque não noutra região. Aí não se aplica ou não é não? Da minha parte, não. Mas já agora só fazer esta nota. Rapidamente. É sobre as questões judiciais. Eu volto, já falámos aqui várias vezes. Isto é lamentável. Que depois de um ano tudo esteja na mesma. Agora, imaginemos que as pessoas deixam de fazer aquilo que estão a fazer porque vem uma notícia e são arguídos num processo. O Dr. Fernando Medina, depois de anos de espera, finalmente é arguído. Já não devia ter sido Ministro das Finanças, já não devia ter sido deputado. Mas não foi isso que eu disse. Não, estou a dizer que é para dar o exemplo de... Porque tudo isto seria muito mais fácil se a Justiça fosse ágil e capaz. Porque se a Justiça tivesse feito alguma acusação, se calhar até o próprio Miguel Albuquerque ficava sem condições de continuar. Ou então não tinha nenhuma e este problema não se punha. Mariana Vieira da Silva, sobre a questão da Justiça também aqui envolvida? Não, evidentemente que o PS todo o continua a contexto... articular a questão das acusações de corrupção. Evidentemente que todo o contexto político que está a ser vivido decorre da forma como foram feitas as últimas eleições e o contexto em que elas ocorreram. Eu não estava a remeter, acho que a posição do PS sobre estas matérias é bastante conhecida e é evidente que o tempo que as coisas demoram a ser resolvidas tem consequências, mas a forma muito rápida com que foram marcadas as últimas eleições e se precipitaram aquelas decisões, certo? Tu não foi assim tão rápido. Eu esteve à espera de 6 meses que o Presidente da República pudesse dissolver aquilo. O que é um facto é muito simples. Este é o período da nossa história onde temos mais dissoluções, mais eleições antecipadas e sobre isso eu julgo que quem responde principalmente é o Presidente da República. Vamos a um segundo tema nacional rapidamente. Eduardo Pacheco, o Banco de Portugal aponta um regresso ao déficit já no próximo ano, encontra-se com o Governo. O Primeiro-Ministro diz que não há ninguém que acompanhe este pessimismo de Mário Centeno, mas há também quem leia aqui as ambições presidenciais pelo meio. Como é que interpreta do ponto de vista estritamente económico ou tem uma leitura política daquilo que Mário Centeno vem dizendo? Eu direi o seguinte, se não houvesse precisamente esse contexto político, não tinha havido polémica nenhuma. Porque aquilo que o Banco de Portugal fez é aquilo que é normal fazer todos os anos. Os bancos centrais são sempre muito mais conservadores que os governos. Eu vi este debate entre o ministro que hoje é governador contra o antigo governador, sempre que aparecia um relatório, em que ele dizia são previsões do Banco de Portugal, mas as nossas é que estão certas e vamos chegar ao fim. E, portanto... então, desse ponto de vista económico... Isto é o normal. Mas... Em segundo lugar, ele próprio sabe que o Ministro das Finanças, se quiser de uma forma rígida, cumprir aquilo que está previsto, tem instrumentos, que aliás o Dr. Mário Centeno usou muito bem e com muita frequência, que eram as cativações, para que se alcançasse as metas que ele tinha prometido. E gabando-se, eu sou o primeiro que não deixo de resvalar uma vírgula nas metas. Muito bem, este ministro pode fazer precisamente o mesmo que quiser. Ora bem, agora, como está aqui um contexto político, é que o assunto surgiu com alguma relevância. Porque houve logo quem dissesse, ele está a fazer isto para se posicionar e para ganhar... E acha que está ou não, Eduardo Pacheco?
Eu penso que está claro que o Dr. Mário Centeno pretende também ser candidato presidencial e que todos os palcos que tiver para poder ganhar junto à opinião pública maior respeitabilidade, que estar acima dos partidos, que estar acima de tudo, o vai fazer e, neste caso, eu penso que para mal do Banco de Portugal, porque não devia ser utilizado o cargo para... Por isso acha que ele devia, se tem essa intenção, tomar uma decisão de se afastar? Nós começámos muito cedo este processo, sinceramente. Quer dizer, Eu sei que os ciclos políticos estão gigantes. Nós estamos ainda a mais de um ano das eleições e quase que a exigir que as pessoas digam já que são candidatos, que já estejam entregadas assinaturas no Tribunal Constitucional. Então, nós começámos muito cedo este processo, porque em condições normais seria a partir de meados do próximo ano. Agora, eu penso que ele, no final do primeiro trimestre, vai ter que fazer essa opção, porque ele tudo indica, aliás, que a partir de janeiro já vamos ter outros pré-candidatos oficialmente na corrida. Não vamos ainda a esse tema, já debatemos aqui e voltaremos. Mariana Vieira da Silva, a mesma pergunta, uma questão económica ou também, inevitavelmente, indesmentivelmente, também um quadro político relevante em cima da mesa? Bom, eu acho que tenho a obrigação de dizer uma coisa muito simples. Eu fui colega de governo de Mário Centeno. Depois, enquanto governador do Banco de Portugal, vários relatórios do Banco de Portugal criticaram, colocaram questões a temas que eu tinha responsabilidades por eles, designadamente sobre o PRR ou sobre os acordos que estavam a ser assinados com os sindicatos sobre a administração pública. E, portanto, eu rejeito em absoluto, qualquer relação entre aquilo que o Banco de Portugal fez, como faz todos os anos, e nem sequer faz só nestes momentos em que apresenta as suas previsões, produz relatórios. Já aqui discutimos relatórios do Banco de Portugal, questionando temas relacionados com a governação do governo anterior, e, portanto, eu rejeito em absoluto. E acho mesmo que qualquer pessoa que faça uma análise às posições do governador do Banco de Portugal, desde que é governador, e até antes disso, sobre estas matérias, concluirá que não há absolutamente nenhuma diferença face a qualquer contexto político que nem sequer temos confirmado. E, portanto, quando uma pessoa, no âmbito das suas funções, faz exatamente aquilo que é esperado daquela instituição que é o Banco de Portugal, realçando, aliás, números que estão patentes em muitos outros documentos, até do próximo governo, até do próprio governo. Porque o que é que o governador diz? O governador diz que a desaceleração económica em que o país entrará e que o governo também prevê, na sequência do fim do PRR, conjugado com os compromissos de aumento de despesa, criará uma nova pressão. Criará uma nova pressão orçamental. Isto é um dado objetivo quando analisamos os documentos que o governo entregou em Bruxelas. E, portanto, rejeito mesmo em absoluto, e acho que qualquer análise minimamente rigorosa de qual é o comportamento que o governador do Banco de Portugal, o professor Mário Centeno, tem tido, concluirá que está completamente em linha com tudo o que ele sempre disse, e digo isto quando muitas vezes jornalistas em briefings do Conselho de Ministros me colocavam questões sobre o que o governador dizia nas suas intervenções sobre um governo... Do ponto de vista económico, e, portanto, faz sentido este alerta em relação ao déficit? É um cenário... Repare que há duas dimensões. O número do déficit que o governador do Banco de Portugal aponta não é significativo. É déficit, mas é muito pequeno. Sim. A questão principal não é essa, é que com a desaceleração económica a partir de 26, o país estará com menos condições de responder do ponto de vista das políticas orçamentais a um período de desaceleração económica. E essa é que é a matéria que me parece que também já aqui trouxe e que me parece que é a principal preocupação que devemos ter, e depois rejeitar mesmo veementemente essas relações, porque aquilo que o governador fez sempre, inclusivamente quando eu própria me queixei dessas críticas. E fez o seu antecessor, Carlos Costa, perante o governo em que quem era Ministro das Finanças era o Dr. Mário Centeno. Mas só dizer, para além disso, há aqui alguma coisa que eu acho que qualquer pessoa fora da política, mas que olhe para os números, não é que fique preocupado, mas fica atento, que é o seguinte: o país tem uma carga fiscal muito elevada. Há a intenção do governo, demonstrado quer no IRS, quer no IRC, de querer reduzir impostos. Por outro lado, a despesa pública tem vindo a crescer de uma forma consolidada e rígida.
nomeadamente os acordos têm sido feitos com classes profissionais. Nós não descobrimos petróleo em São Bento, nem em Belém. Nem no Beato. Que nós saibamos. E, portanto, é normal que as pessoas se questionem se o equilíbrio das contas públicas vai perdurar. Vamos avançar para o tema europeu. Euronet Plus. Estamos a falar da Alemanha. Já falámos aqui de França, agora falamos da Alemanha, que avança para eleições, também na sequência de convulsão interna, mas aqui o motor económico da zona euro está mesmo gripado, Duarte Pacheco. Há aqui uma preocupação muito latente, digamos, nos países europeus em relação ao rumo económico da Europa, a reboque daquilo que se passa na Alemanha. Vamos talvez separar do ponto de vista político e económico. Politicamente, que balanço faz de Scholz naquilo como geriu estas coligações todas desde que foi eleito? Primeiro, eu estava à espera que trouxesse alguma boa notícia, mas infelizmente, semana após semana, só nos traz boas notícias para o debate. Para janeiro. O chanceler Scholz é uma pessoa muito experiente, não? Foi ministro das Finanças durante anos, é chanceler de uma longa carreira política e mostrou ser uma pessoa de grande seriedade e de compromisso, quer com as causas europeias, quer, por exemplo, na defesa da Ucrânia e presença da Alemanha noutros conflitos. Portanto, a avaliação é positiva. Mas há aqui algo que eu penso que fez fazer uma ruptura na coligação e que nos deve preocupar. Aqui todas as sondagens indicavam baixos níveis de popularidade do SPD. As eleições europeias foram uma desgraça para o SPD. E o chanceler percebeu que teria que alterar alguma coisa para poder recuperar a popularidade e ir para eleições, quando fossem, com a hipótese de continuar no poder. E aí começa a pensar em despesa pública. E tendo um parceiro que é ortodoxo, super ortodoxo em termos de despesa pública. As incongruências estavam feitas. E, portanto, agora, para o futuro, como é que se combate a AfD? É com mais despesas públicas... A AfD é a extrema-direita, a extrema-direita. É com mais despesa pública e é com mais apoios sociais ou é de outra forma? Porque, senão, o problema vai persistir. Tudo indica que nós vamos ter a extrema-direita como segunda força política no próximo Parlamento. Mas antes disso, Duarte Pacheco... E isto é assustador. A Alemanha tem história de coligação entre as duas grandes forças políticas. Aliás, também. O chanceler foi exatamente número 2 do governo de Merkel. Poderemos ver agora, tendo em conta a subida da extrema-direita, o mesmo cenário que debatemos muitas vezes em França, de um bloco anti-extrema-direita, um bloco dito democrático para conter a extrema-direita, obrigando sempre estes dois grandes blocos a dialogar e a concertar posições? Tudo indica que os liberais podem nem sequer atingir os 5% que lhe permitam representação parlamentar. E se isso acontecer, essa vai ser a única solução, que não é boa. Porque deixa a oposição toda entregue à extrema-direita. E qualquer governo... Ou então entra na instabilidade que vemos em França. Que ainda é pior. E, portanto, eu acredito que vai haver, depois da grande coligação, e essa grande coligação, se apresentar resultados e responder àqueles que são os anseios das populações, pode fazer com que alguns eleitores da extrema-direita regressem ao arco do centro. Caso contrário, a situação só se vai agravar e depois, não nos esquecemos, temos que recordar sempre, Hitler chegou ao poder por eleições. E é isso que nós devemos evitar. Mariana Vera da Silva, o desafio alemão. Bom, o desafio alemão tem alguns pontos em comum com aquilo que aqui discutimos a semana passada sobre França. E tem, acima de tudo, como matéria de grande preocupação o facto dos dois países estarem a viver situações de instabilidade em simultâneo, mas tem algumas diferenças. E uma das principais diferenças é que, historicamente, essas grandes coligações têm sido mais... É difícil usar isto em contexto pré-eleitoral, mas mais fáceis de construir, têm sido possíveis e ao longo dos anos permitiram ultrapassar momentos de dificuldade. Nós temos a situação económica que a Alemanha vive, muitíssimo influenciada pela invasão da Rússia, da Ucrânia e pelo que aconteceu aos preços da energia, tem outras razões que deviam ser procuradas.
e nomeadamente uma espécie de fé inabalável que os alemães tiveram sempre quanto à dependência que todos os outros países, incluindo da União Europeia, tinham relativamente à sua grande força industrial. E o mundo foi mudando, a Europa passou anos de grande dificuldade, depois da crise das dívidas soberanas, e a Alemanha deixou de ter essa garantia de procura que sempre teve, e portanto acho que também valia a pena olhar para tudo o que aconteceu depois de 2007 e não apenas para este ponto específico que é os custos da energia e as suas consequências. E sobretudo a questão da indústria automóvel. Da indústria automóvel. E a concorrência com a China. Exatamente. E a situação a Europa deixou de ser, durante muitos anos, um contraponto, e aliás a China, nomeadamente em Portugal, acabou por ocupar posições estratégicas em empresas, enfim, na situação em que o país ficou. O que é a maior novidade do contexto que nós estamos a viver? É que a razão imediata pela qual este governo cai, de uma grande divergência entre os liberais e os restantes parceiros da coligação a propósito do travão da dívida, parece ter, pela primeira vez, uma possibilidade de entendimento entre a CDU e o SPD. Quer nas memórias de Merkel, quer em frase já do próximo candidato da CDU a chanceler, vemos pela primeira vez uma abertura à mudança do travão da dívida centrada em dimensões de investimento público e de investimento na área da energia. E isso traduz-se numa razão adicional para entendermos que pode ser possível uma coligação mais alargada e, num certo sentido, isso dá uma saída, no caso alemão, que eu não vejo neste momento que exista no caso francês. E qual é o lado negativo disso? Não, o lado negativo é sempre quem fica de fora e a forma como se faz geralmente a o oposição. abraço do urso depois penaliza o SPD. Certo, mas a verdade é que depois voltou a ser governo e, portanto, do ponto de vista das análises históricas, não é isso que tem acontecido. Mas isto traz um problema, que é um problema relativamente à proposta que o candidato da CDU tem, à proposta económica, que é de baixa de impostos. Ora, como é que nós compatibilizamos? E isso os economistas têm criticado bastante o plano. A necessidade de mais investimento com uma baixa de impostos, mesmo alterando o travão da dívida, e temos hoje nos jornais internacionais muitas críticas ao plano económico, e eu julgo que é aqui que se vai, até dia 23 de fevereiro, julgar muito a narrativa sobre estas eleições. É o tema para o próximo ano. Vamos deixar isto para janeiro, vamos deixar que... Tomei nota do Duarte Pacheco querer uns temas mais esperançosos. Não sei se depende do moderador, mas enfim. Não, mas desejo-vos uma ótima entrada. Vamos fazer uma pausa e voltamos em janeiro para novas reflexões sobre o ano político. Umas boas festas para todos e para os nossos ouvintes que nos acompanham. Um Feliz Natal para todos vós também. Muito obrigado. Quer aqui, quer aqueles que nos ouvem. Muito obrigado. Euronet Plus.